Bom, pessoal, eu peço desculpa, é que um amigo meu apareceu aí, agora há pouco, né? E ele veio conversar comigo. Deixa eu colocar aqui. O meu amigo. Opa, deixa eu arrumar só um pouquinho aqui. Pronto. Deixa eu só arrumar aqui de novo. Vamos ver se eu consigo entrar aqui agora de novo. Não, não vai dar não. Daqui a pouco eu vejo. Esse aqui já foi. Pronto. Daqui a pouco eu dou uma olhadinha para ver se eu estou online de novo. Né? Para a gente dar a sequência aqui nesse estudo. Aqui. Daqui a pouco a Miriam olha para mim de novo e vê se eu estou online. Deixa eu só dar uma olhadinha de novo. Hoje está meio complicado aqui. Né? Deixa eu só chamar ela lá para ela confirmar para mim. Vou ver aqui. Muito bem, acho que aqui tá bom, né? Bom, estou retomando aqui porque, ô meu pai amado, isso aqui é complicado mexer. Vamos ver. Aqui, voltou. Ao vivo, pronto, agora eu consigo ver direitinho e ter a noção das coisas aqui. Ô meu pai amado, como pode isso aqui? Deixa eu ver. A terceira parte ao vivo está aqui. Eu já estou vendo. Pronto. Bom, retomando de onde eu parei, não é? Nós estamos falando sobre a segunda classificação de eunucos que Jesus ele se refere, que Jesus fala com cada um de nós, não é? Ele está ensinando, ele está falando, ok? E essa segunda classificação de eunucos, que a gente entende, não subentende, que é a mais, dependendo da situação, ela é extremamente cruel, perversa, hedionda e maldosa, e com intenções bem imorais, né? Com intenções bem pérfidas, porque ele vai dizer assim, lendo de novo para você, direto do grego, Mateus 19, 11, né? Roidempen autóis, ó, roidempen, ok? Ó, roidempen autóis, pantes, corosin, tologon, tonton, alil, rois, dedotai, não é? E no versículo 12, eu li o versículo 1, porque há eunucos de nascença, na primeira parte já expliquei, e há outros a quem os homens fizeram tais eunucos, não é? E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder receber, receba. Essa última parte desse versículo, né? Quem puder receber, receba, é que o bicho pega na exegese de algumas pessoas maldosas que existem nesse mundo. Tá bom? Então, vamos entender isso daqui. A primeira parte desse versículo, que Jesus está falando sobre eunucos, todas as partes, que Jesus, as três classificações que Jesus está falando sobre eunuco, nenhuma delas está atrelada, está associada, está fazendo alusão à homossexualidade. Ponto? Entendeu isso? Muito bem.
Então, a primeira parte, Mateus 19, 11, 12, não é? Hoedempen, autois, ou pantes, kurosin, tom, logon, tom, ali, rois, dedotai, que é a primeira parte. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem, não é, os homens fizeram, e há outros que a si mesmos se fizeram. Eunucos por causa do reino dos céus. A quem puder receber, o receba. Vamos agora para a parte, o segundo versículo, não é? O segundo versículo do capítulo 19 de Mateus, sobre os eunucos, ok? Que vai dizer assim, Esingarionokai, rotinês, que coelias metrons, genestesan, routos, kai esin, eunokoi, rotinês, eunocoisitan, eunocoisistesan, repoton, antropon, kai esin, eunokoi, rotinês, eunoikesais, eunocorrizais, rei autores de Aten, Basileia, ton, ouranon, ro, dinamenos, corein, coreito. Ok? O que a gente acabou de ler aqui? O que Jesus está ensinando sobre os eunucos. Então, a segunda parte, quando ele diz a que os homens fizeram, presta bem atenção nisso agora, não é? Os homens fizeram. No mundo antigo, como eu estava dizendo, desde os sumérios, desde os egípcios e também desde os babilônicos, não é? Os gregos e os romanos, e também não entre os hebreus, porque isso já era proibido. Falei na outra live, a mutilação, a castração era proibido por Deus, ok? Tanto é que o sacerdote não poderia ter defeito físico, nem ter sido castrado ou capado, essas coisas todas. Ok? Mas, nos outros povos, isso era cultural, isso também era perverso, porque existem muitos homens que abusavam dos jovens e muitas famílias na miséria que entregavam seus filhos para serem capados mesmo, mutilados, para serem abusados, explorados, estuprados como mulheres, para os deleites sexuais dos ricos da época, de imperadores, de reis, de governadores, de autoridades, enfim, existia isso, não é? Infelizmente. Mas não que essas crianças ou esses adolescentes, eles eram homossexuais. Todavia, porém, de tanto abuso, da experimentação, talvez essas pessoas não tiveram opção, infelizmente, de tamanha crueldade, tamanho estupro e abuso com esses adolescentes naquele mundo passado. Mas a gente vai falar sobre isso mais para frente. Muito bem. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, ok? Há eunucos de nascença e há outros que os homens fizeram, que são esses, né, de forma violenta, que foram mutilados, arrancados o pênis, a bolsa escrotal, a sua genitália, não é? E outra coisa, também no tempo, lá no 3º século, algumas pessoas, ou reis, e até mesmo, digamos, bispos, até mesmo a igreja, né, lá do passado, ela também cometia esse ato horroroso, para que os jovens tivessem a sua voz afeminada, com a redução de hormônio, com a redução de testosterona, não é? E aí perdia-se a testosterona, ok? E o homem ficava, claro, com a sua voz mais afeminada, para ter cantos líricos na corte ou diante de religiosos. Mas também a intenção de abusar desses jovens, sexualmente falando. Não que eles eram homossexuais, mas passaram a se tornar, serem vistos como homossexuais
pelos abusos, não é? Isso reflete também na nossa era e tempo contemporâneo, onde tantas crianças não foram mutiladas, não foram castradas, capadas, não se tornaram eunucos, não é? Através da violência de uma faca, de uma cirurgia, de arrancar fora. Mas quantas crianças contemporâneas nossas, quantos homens e mulheres que foram por um caminho da homossexualidade. Não porque queriam, mas as suas primeiras experimentações sexuais foram também através desse tipo de abuso sexual. Por um tio, por uma tia, por um primo, por uma prima, por pais, por mães, por parentes próximos, por vizinhos, por religiosos, ok? Mas isso não tem nada a ver com o eunuco, e com o eunuco que Jesus está dizendo, isso não tem nada a ver com ser padre ou celibatário, isso não tem nada a ver com ser mensageiro, primícia do Senhor. Calma que eu vou chegar lá, ok? Por isso que não pode fazer associação. Entende isso? Muito bem. E há aqueles também que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Esses que se fizeram eunucos, quem está dizendo isso não é o irmão Ben, não é? É Yeshua, é Jesus que está dizendo isso. É Jesus que está dizendo que pessoas se fizeram se castraram e se tornaram eunucas ou eunucos pelo reino de Deus. Presta bem atenção que esse eunuco pelo reino de Deus, ele não vai ter nada a ver com ser castrado fisicamente, de ter sido mutilado, decepado, arrancado o seu órgão sexual, o seu pênis e a sua bolsa escrotal, ou só a bolsa escrotal, ou só o pênis. E as mulheres também. Isso não significa que elas fizeram cirurgia de castração, não é? E da mutilação genital e tiraram o seu clitóris para se tornar eunucos, eunucas ou entregues ao reino de Deus. Não é nada disso. Mesmo porque já expliquei que no Levítico, no Vaikra e no Devarim, Deus abomina e condena essa prática, ok? Então, como que funcionaria então o ser eunuco? Como que funcionaria então ser castrado para o reino de Deus? É aquela questão que quando Paulo diz, a tua graça me basta. Ou seja, a mente ocupada, não é? A meditação num trabalho, numa ocupação, em um ofício, em leitura, em esporte, em estudar, em fazer cursos, em praticar obras de caridade, em pregar, em falar de Deus, ter a mente ocupada sufocando. Isso não caracteriza um martírio, não causa um tipo de frustração, nem um tipo de revolta e nem um tipo de catarse psicossexual ou emocional na carne e nos prazeres da pessoa. A pessoa que se entrega a Deus para ser celibatária, ela já tem um respaldo, ela já tem uma força espiritual dentro dela, não é? Que ela consegue driblar, ela consegue sobrepujar, né, um instinto natural, um instinto sexual, o instinto humano, né, o sangue quente, os neurônios, aquela coisa que também não vem a ser pecado, abominável, sujo, do inimigo, do diabo, da pombagira, da pornografia, da prostituição, nada disso. São apenas hormônios, sentimentos humanos normais que Deus colocou em você. Ok? Você nasceu humano, então você tem sentimentos como os animais também têm. É uma questão de instinto, ligado com a psique. Mas isso não faz de você sujo, imundo, abominável, pecador, aquela coisa toda. Calma aí, relaxa. Se o seu chamado é ser celibatário, é ser mensageiro, é ser primícia, ou é ser padre, enfim, relaxa, fica calmo, fique tranquilo. O Espírito Santo te ama e Deus também te ama. Ah, mas o senhor disse aí que os castrados eles eram rejeitados por Deus. De fato, eles eram rejeitados por Deus. Aonde você vê isso?
Só que quando a gente olha, não é? No livro de Isaías, se não me engano, capítulo 53, ele vai nos ensinar o seguinte: olha, Deus viu o amor, a dedicação, o fervor e o desejo de estrangeiros que não eram do povo de Israel, não é? Que não seguiam as leis da Torá. Mas Deus viu no coração daquelas pessoas o desejo e a vontade de chegar-se até ele. E entre esses estrangeiros estavam também os eunucos, aqui no contexto castrados, capados mesmo, com seus órgãos mutilados. Mas a Torá não diz, Deuteronômio, Levítico não diz que Deus não aceita essas pessoas? Sim. Mas lembra que eu disse que o mundo gira, que a terra passa, o tempo passa, o calendário passa, as coisas mudam. Deus mudou? Não, Deus não mudou. Deus apenas entendeu que às vezes uma pessoa fora do âmbito de perfeição e de santidade, Israel, uma pessoa considerada goi, uma pessoa considerada gentil, como ele disse no lençol na visão para Pedro em Jope, lá na laje, Pedro, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Então, quero te dizer uma coisa, que Deus passou então a olhar não o estereótipo, se tem pênis ou não, se é castrado ou não, se é eunuco ou não. Deus olhou então a essência do ser humano, a essência do homem, e viu o coração, o desejo de amá-lo, de servi-lo, de guardar o sabat. Isso, o contexto de Isaías 56, e ele vai dizer assim no versículo 6. Quanto aos estrangeiros, versículo 5, perdão, Isaías 56, versículo 5, né? Versículo 4, tá? Versículo 4, Isaías 56, versículo 4, diz assim, não há dúvida, deixa eu pegar logo, deixa eu ler aqui, vai. É a terceira parte do livro de Isaías, ok? No capítulo 56, promessa aos estrangeiros. Presta bem atenção nisso. Assim diz o Senhor, observai o direito e praticai a justiça, porque minha salvação está prestes a chegar, e minha justiça a se revelar. Salvação já veio, Emmanuel, Jesus significa salvação, Yeshua já se revelou para todos nós. Feliz o homem que assim procede, o filho de um homem que nisto se firma, que guarda o sábado e não o profana, e que guarda sua mão de praticar o mal. Fazendo uma analogia com o sábado, para o mundo cristão, é guardar a palavra de Deus, os estatutos, os mandamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus, ok? E não praticar o mal. Aqui está dizendo, feliz é o homem. Não é feliz somente o hebreu, o israelita ou o judeu, ok? E que guarda a sua mão de praticar o mal. Não diga o estrangeiro, agora Deus viu, né? Deus está olhando, Deus está vendo, qual é que é do povo dele, o povo santo, o povo escolhido, só erra, só peca, só é rebelde, desobedece, vai para a idolatria, vai para isso, vai para aquilo, e o estrangeiro? Não diga o estrangeiro que se entregou a Deus. Naturalmente, Deus vai excluir-me do seu povo. Nem diga o eunuco. Não há dúvida, eu não passo de árvore seca, eu não passo de lenha seca, que é o pensamento genérico, coletivo, né? A mesma coisa as mulheres que eram estéreis, árvore seca, que não tem fruto, que não dá filho, para o homem que também era eunuco de nascença, e para o homem que também tinha essa deformidade genética, né? Não era potente, que era impotente, que não conseguia engravidar uma mulher, né? E também aqueles que eram assexuados, também aqueles que não tinham sentimentos de prazer sexual e que não queriam ter uma esposa, e aqueles que foram também mutilados, fisicamente mesmo, capados, decepados, né? Eles não eram aceitos, segundo a lei de Moisés. Mas agora, em Isaías 56, Deus está olhando não o corpo mutilado, mas Deus está olhando a mente, a alma, a psique, dentro da pessoa. É isso que eu quero que você entenda nessa noite, ok? Não há dúvida, eu não passo de uma árvore seca.
Deus está dizendo, não diga isso, pois assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados e optam por aquilo que me é agradável, permanecendo fiéis à minha aliança. Eu lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros monumento e nome mais preciosos do que teriam com os filhos e filhas. Dar-lhe-eis um nome eterno que não será extirpado. Você ouviu o que eu acabei de ler para você? Deixa eu ver se eu consigo achar esse texto aqui. Vamos lá. Opa, eu quero achar esse texto aqui. Não. Eu vou achar esse texto para você, que eu achei ele muito bonito, tá bom? Aqui, deixa eu ver aqui. Opa, sai daí. Vamos achar esse texto aqui no livro de Isaías. Opa, aqui, ó. Peraí, gente. Aqui, ó, Isaías 56. Vou até marcar aqui. E você que é padre, que é seminarista, você que é mensageiro, você que é reverenda, você que é primícia do Senhor, guarda esse versículo de Isaías que eu vou ler para você. Coloca isso na sua cabeça, tá bom? Que é muito forte, é muito importante. Ok? Deixa eu ver aqui. Opa. Isaías, lá. Isaías capítulo 56. Desce. Opa, sobe mais um. Mais um aqui. Isaías o quê? Isaías 56. O versículo aqui, ó. Versículo 4 e 5. Isaías 56, versículo 4 e 5. Ok? Deixa eu só ver aqui. Versículo 4. Vamos lá. Opa. Isaías 56, versículo 4 e 5. Olha só o que está escrito aqui para você. Opa. Só tirar aqui rapidinho. Por que eu dedico esses versículos de Isaías, para você que é padre, e para você que vive a vida celibatária, para você que é iniciante, para você que é seminarista, para você que é mensageiro e para você que é reverenda. Para você que é primícia do Senhor. E com todo carinho, com todo respeito, não é? A sua condição especial diante de Deus. Presta bem atenção. Porque existe um conceito de que não ser casado, não ter esposa, não ter filhos, não ter uma vida sexual ativa é uma vida frustrante, é uma vida sem graça, é uma vida vazia. Parece que todo mundo é obrigado a seguir um rito, não é? Mas ao longo da história, como eu disse, Deus foi vendo os corações, as pessoas, a dedicação, a elevação espiritual de um e de outro, ok? E também as conturbações que cada opção de vida traz, não é? E os pós e os contras. Então, você que é primícia do Senhor, Isaías 56, versículo 4, vai dizer assim, olha, presta atenção, tá? Kiroch amar Adonai, Lazarizin, Asher Ishemeru, et Shabetotav, et Shabetotai, Uvarahu Baasher, Rafat Seti, Umashadzikin, Biveriti. Ou seja, sabe o que Deus está dizendo aqui? Está dizendo assim, porque assim diz o Senhor, a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados, e escolhem aquilo que me agrada, e abraçam o meu concerto. Eunuco, você,
primícia do Senhor. Você que se entregou ao celibato para servir a Deus. Versículo 5, Isaías 56, 5. Venatate lachen beveit, uveromotai, yad vashem, tov mibanim, umibanot shen olan, eten lo, asher lo ikaret. Também lhes darei na minha casa, primícia do Senhor, presta atenção nisso. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar, um nome melhor do que o dos filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Louvado seja Deus. Você entendeu aí? Você entendeu a sua importância? Você que se entregou a Deus, você que faz parte aí do ministério de ser um celibatário para Deus, olha o amor, não é? Que Deus tem, o amor que Deus se dedicou a você, reverenda, a você, missionário, a você, mensageiro, a você, primícia. E mesmo que em outra... Opa, deixa eu só abaixar aqui. Deixa eu só tirar isso aqui. Mesmo que em outra esfera, né? Em outra organização. Você, padre, você está vendo como você é especial? Você está vendo como que Deus está olhando por você nesse tempo todo? Ainda que muitos contestem o seu chamado, ainda que muitos não aceitem, ainda que pai não aceite, que mãe não aceite, que colegas de escola, de faculdade, ainda que você esteja num relacionamento, mas você está sentindo que o seu chamado é servir a Deus como um eunuco. E isso parece ser abominável, defeituoso, estranho, esquisito. Isso não tem nada a ver com a realidade, não é? Na cabeça do homem natural, ok? Deixa eu ver aqui. Meu Deus, é hoje, viu? Poxa vida, tá tudo contra mim aqui, por causa dessa mensagem. É complicado demais. Oh, Deus amado, me ajuda. Então, assim, eu quero que você entenda isso que a gente está ensinando aqui nessa noite. Deixa eu só voltar para cá. Meu Deus do céu. Tá complicado para mim aqui poder continuar. Que uma hora aparece, outra hora some. Deixa eu ver aqui. Só queria uma ajuda aqui, mas não tem como. Olha isso. Bom, eu vou continuar sem estar vendo aqui, porque não vai dar não. Tá bom? Aqui. Eu quero entrar aqui, ó. Pronto. Quero deixar aqui. Por que não aparece, gente do céu? Vamos ver aqui. Ai, ai. Não aparece. Vou deixar lá. Bom, mas entenda isso, tá bom? Isso é uma vocação, é uma condição, especial. Como eu disse, essas 3 classificações de eunuco, elas não têm nada a ver, nenhuma associação com a homossexualidade, com o pecado, essas coisas todas. Beleza? Até aqui vocês entenderam, né? Muito bem. A primeira coisa que nós temos que entender, e agora eu vou tentar escrever aqui para você, aqui, deixa eu ver aqui. Ai, ai. Ai, ai. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Espera aí. Eu vou escrever algumas coisinhas aqui. Deixa eu ver o que aparece aqui para mim. Ai, ai, ai. Esse aqui eu não sei quem é. Deixa eu ver. Só uma coisa aqui.
Deixa eu ver. Que coisa estranha. Uma coisa aparece, depois some. Bom, hoje também tá complicado aqui. Hoje não dá não, gente. Peraí. Hoje o computador não tá me ajudando, né? Deixa eu só dar uma olhadinha para ver como é que tá, porque eu não tô vendo mais. Ah, tá aqui, o Nelson tá aqui. Bom, todo mundo aqui, o Paulinho tá aí, maravilha. Deixa eu só dar o meu notebook aqui para minha esposa, para ver se ela consegue abrir para mim na live, para mim ficar acompanhando. Ô, Miri, você consegue abrir aqui o ouvir para mim, porque tá difícil abrir no quarto. Não consigo ver quem tá falando. Aí você traz aí para mim, por favor. Bom, então, vamos lá. Entendemos o significado das palavras, da palavra eunuco, no aramaico, no hebraico e no grego, tá bom? E vamos quebrar esse tabu de que ser celibatário ou ser padre, embora tenha havido muitos escândalos no decorrer do curso da história, não é? Em relação a pessoas que se dedicaram a esse ministério, de ser celibatário, de ser um sacerdote, de ser um pregador, casto, celibatário, sem relações sexuais, sem esposa, sem filho, etc. E a gente já sabe dos escândalos, beleza? Mas vamos entender isso um pouco. Aqui, deixa eu ver. Ai, ai. Se eu vou conseguir desenhar, fazer alguma coisa aqui, só para você me acompanhar um pouco e entender, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tem alguns giz aqui. O giz está atacando a minha rinite. Eu não sei se o giz tem alguma coisa a ver. Mas vamos lá. Nós temos aqui uma palavra, não é? Deixa eu ver, eu coloquei ali em aramaico. Eu vou escrever aqui primeiro aqui, ó. Aramaico, ok? Essa palavra aqui, tá bom? Aramaico. Opa, perdão. Vamos começar com essa palavra. Essa palavra aqui é eunuco. Eunuco, ok? Agora, eunuco deixa eu ver aqui, no aramaico. Eunuco no aramaico, a gente vai ter isso daqui. Deixa eu pegar isso daqui. Eunuco no aramaico, a gente vai ter mais ou menos isso daqui, ó, em aramaico. Opa, deixa eu ver se eu consigo fazer direitinho, né? Aqui, opa, e aqui, e aqui, aqui e aqui também, e mais acho que mais ou menos isso aqui no aramaico, tá bom? E essa palavra aí em aramaico é eunuco, em aramaico, e ela se pronuncia assim, né? Ó, deixa eu ver aqui se está certo. Opa! Ela se pronuncia assim. Mihaina, ok? Mihaina. Por que eu coloquei aqui em aramaico? Agora eu vou colocar aqui em hebraico, ok? A palavra eunuco. Eunuco. Em hebraico, a gente vai ter essa escrita no... Deixa eu ver aqui. A gente vai ter essa escrita no hebraico assim, ó. Eunuco aqui no hebraico, a gente vai ter essa grafia aqui. Aqui o iode, não é? Tav, né? Um sinal maçorético aqui. Também. Essa letrinha aqui no hebraico. Ok? Pronto. E no hebraico, essa palavra, Opa, fiz errado, perdão. Escrevi com o giz errado, misericórdia. Vamos lá de novo, né? Aqui, ó, hebraico. O iode. O tav.
Aqui. E de novo. No hebraico, essa palavra, ela é o eunuco. É isso aqui, ó. Ok? Isso aqui, perdão. Oxi, hoje tão ruim, hein? É o saris. É o saris em hebraico. Bom? Saris em hebraico é eunuco. E também a gente vai ter essa palavra no grego, tá bom? Eunuco em grego. Deixa eu ver como é que tá ficando aí para vocês. Tá ficando legal. Vamos ver lá. Oxe. Ah, tá dando, tá legalzinho. Então, vamos ver. No grego, a gente vai ter essa grafia aqui do grego para eunuco. Aqui, ó. Que é eunuco. Opa, tá certo. E aqui. Foi o tempo que eu tinha tudo na cabeça, viu, gente? Foi o tempo, né? E vou fazer um pequenininho aqui. Bom, eunucos, aramaico, mirraína, hebraico, saris e grego eunucos, que vai ser isso aqui, ó. Aqui, ó. Vou colocar aqui assim, ó. Eunucos, né? Ou euconos. É, isso mesmo. Eunucos. O que acontece? Por que eu destaquei essas três palavras aqui? Porque, cadê o meu? Meu Deus do céu, gente, as coisas somem rapidinho aqui na minha frente. Eu vou ter que dar 3 pulinhos para alguém achar para mim aqui. Então, por que eu estou destacando essas 3 palavras aqui? Tá bom? Vou explicar para vocês. Porque um exegeta por aí, que ganha muito dinheiro no YouTube, que é frustrado, revoltado com a fé, com Deus, com todo mundo, esse exegeta, não é? Mal educado, grosso, estúpido, não é? Que não tem nada a ver com o evangelho, com Cristo, não crê em Deus, ateu, mas ganha dinheiro só metendo o pau em Deus, em Jesus, nos profetas, na Bíblia, e levando um monte de gente a perder a fé. Muito bem. Tanto no aramaico, eunuco tanto no aramaico, mirraína, como no hebraico, saris, e como no grego, euconos, né? Ou eunuconos, ou eunucos, perdão, eunucos, todos esses vocábulos aqui, tanto em aramaico, em grego, em hebraico, não é? Aramaico, hebraico e grego, não tem nenhuma associação, não tem nenhuma pista, não tem nenhum indício, não tem nada associado ao quê? A homossexualidade. A homossexualidade, a sexo, a prostituição. Obrigado. Não tem nada a ver. Merraína, saris e eunucos, em aramaico, em hebraico e em grego, está atrelado, ok? Está atrelado, sabe o quê? A ministro,
a cortesão, a funcionário do palácio, que mais? A superintendente do dormitório, a camareiro, não é? A mordomo, a superintendente de monarcas orientais que sustentam numerosas gueixas ou esposas das dependências, das mulheres ou dos haréns desses imperadores, reis ou monarcas. Ofício ocupado pelo eunuco. Aí é que vai entrar ofício ocupado pelo eunuco, como ministro, não é? Da economia, da fazenda, da saúde, ok? Da saúde, enfim, não é? Da segurança, da agricultura, pessoas de alto nível cultural em idiomas bilíngue, não é? E pessoas que estão acessando o rei Nabucodonosor, como no caso de Daniel, que não tem nada a ver com homossexualidade. Sabe que um tempo atrás eu acreditava nisso? Mas sobre Daniel eu quero falar amanhã, tá bom? Porque esse mesmo exegeta, por maldade mesmo, por maldade, ele inverteu os textos, os vocábulos aramaicos, querendo jogar Daniel como homossexual, ok? Então, pessoas que trabalhavam, que serviam, né? Que serviam reis, imperadores, nas ciências, na política, e é aqui que vai entrar Daniel e os seus companheiros, Sadraque, Mesaque, Abednego, não é? E também na astrologia, ó, que mais, não é? Eram cargos elevadíssimos, ok? Acho que entendeu até aqui, né? Muito bem. Vamos agora entender um pouquinho. O Marim, né? Merraína no aramaico, para eunuco, cujo o significado é o quê? Merraína em aramaico também significa isso daqui, gente, ó, em aramaico. Merraína não tem nada a ver com homossexualidade, com promiscuidade, com prostituição, com ser efeminado. Merraína no aramaico, eunuco, significa fiel, ok? E confiável. Vamos aprendendo aí, confiável, ok? Como nós vemos, não há nenhuma indicação de eunuco para homossexuais. Nem no aramaico, merraína, nem no hebraico, charis, e nem no grego. Porém, não é? Deixa eu arrumar aqui para mim assim, que aqui eu consigo ver direitinho. Isso aqui me ajuda, viu? Vamos lá. Porém, existem teorias, não é? E pesquisas. Existem teorias e pesquisas, não é? De escritores, professores universitários, né? Exegetas, com maldade mesmo. O que eles fizeram, não é? Associaram os eunucos, os castrados pelos homens para serem abusados, como homossexuais. O que vimos que não é verdade, não é? Seria mais fácil associar a maldade, a perversidade, os crimes hediondos de abuso, de estupro da história, por imperadores, a esses jovens, meninos e meninas, né, como na África tem hoje a mutilação clitoriana, para as meninas e as mulheres não ter prazer, onde elas morrem de infecção e também de hemorragia, não é? Mas é a cultura local que deve ser combatida, e tem ONG combatendo aí no mundo inteiro. Mas não tem notoriedade porque não interessa para o mundo.
né? E eu tenho muita dó dessas mulheres africanas e desses jovens africanos também que são obrigados pelos pais, ok? Muito bem. Para fins de exploração sexual, do que o mutilado em si ser homossexual. Você começa a entender agora o jogo e sistema maldoso, milenar, para com os eunucos. Então, vamos ver no aramaico um pouquinho mais do vocábulo gazran, gazran em aramaico, que vai ser isso daqui, ó, gazran em aramaico, ok? Deixa eu ver se está certinho aqui. Gazran em aramaico. Vamos lá. Tá certinho aqui? Eu acho que tá. O gazran em aramaico, mais ou menos isso, que é isso aqui, ó. Gazran em aramaico. O que significa esse? Por que eu estou falando isso aqui? Muito bem. Esse daqui, em aramaico, significa cortar. Ó, cortar. Tá vendo? Cortar. Ok? Vamos à falácia de alguns exegetas, né? Com base em contos suméricos, ou melhor, mitos, presta atenção, são mitos que dizem que eunucos não satisfariam as mulheres, né? Mas aos homens. Lembra que eu disse que eles eram pegos à força, ou a família vendia para ganhar grana, né? Aquela coisa do tráfico humano, da prostituição, como tem também aqui no Brasil, em Belém, né? As meninas, né? De Marajó, que os pais ganham dinheiro por 1 litro de óleo, de querosene ou por comida e deixam as crianças serem abusadas. Essa que é a verdade, tá bom? Tanto meninas quanto meninos. Tem muitas coisas nessa vida, nesse mundo aqui, em que os senhores pais, tanto pai e mãe, ainda vão pagar muito diante de Deus. Primos, tios e tias, parentes, vão pagar muito diante de Deus por terem abusado ou exposto, forçado, não é, de forma cruel, mutilando a psique, as emoções, os sentimentos, a alma, a vida, a personalidade e o gênero de muitas crianças, de muitas pessoas, tá bom? Fazendo isso. Bom, vamos lá. Então, existe uma falácia dos exegetas, não é? De que, baseado em contos suméricos, né? E que os eunucos não satisfariam as mulheres e os homens. Tem um conto que diz também, se é verdade ou não, Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, sabe o que Alexandre o Grande fez? Alexandre o Grande tinha um rebanho, ó, o imperador lá, Alexandre o Grande, Alexandre o Grande, ele tinha Alexandre o Grande tinha o quê? Ele tinha um rebanho, ó. Ele tinha um rebanho, ok? Um rebanho, sabe do quê? De eunucos. Eunucos. Alexandre o Grande tinha um rebanho de eunucos, né? Segundo quem? Quem falou isso? Quem falou isso foi o Quintus, ó. O Quintus. Isso está nos anais da história, né? O Quintus Curtius. O Quintus Curtius. Quintus Curtius disse, né? E tinha o seu namorado, jovem Bagoas. Tinha seu namorado. O jovem Bargoas. Tudo isso aqui é Alexandre o Grande. Ó, olha aí a cafajestagem, a pilantragem que já existia, o abuso com os jovens, não é? Agora uma fonte judaica. Você entendeu aqui, né? Alexandre o Grande e tantos outros imperadores, né? Calígula, então, não quero nem falar, né? Quem conhece a história romana aí, Império Romano. Então, os grandes abusavam de jovens e castravam eles também, né? Tem até um grande aí que mandou castrar um jovem, né? Um rei, aí, e não vou lembrar agora se foi Nero ou não, que mandou castrar um jovem, porque os jovens pareciam muito, as feições dele lembrava a sua esposa que já havia morrido. Então ele
capou, ele castrou esse rapaz para ter ele na cama com a mulher durante toda a vida. Você imagina o sofrimento, o sufrágio, a dor, né, a loucura que era esse jovem, que ele passava na mão desse imperador. Ok? Agora, um exegeta se baseou, sabe no quê? No Talmud. No Talmud. Jesus Cristo, Yeshua, ele nunca foi contra a Torá. Jesus, ele questionava, ele apontava, né, ele contestava algumas coisas do Talmud e também do Midrash, do Midrashim, ok? Que são, tudo isso aqui são contos, são posições, são pensamentos, são opiniões, né? São conceitos de rabinos, ok? Talmud, Midrash é mais para conto mesmo. Mas só que o exegeta, ele se baseia, né, que eu não vou falar o nome dele para não tomar um processo, não é? Ele se baseia no Talmud, né, onde o rabino Eliezer trata os eunucos como gays. A opinião de um homem, de um rabino, Eliezer, no Talmud. Ele põe todo mundo num pacote só. Eunuco, celibatário, todo mundo como gays. Isso não é verdade. Isso é uma maldade. Isso aqui é um preconceito, é uma discriminação tacanha. Não é do pensamento judaizante machista, ok? Com base na lei de Moisés. Beleza? Com base na lei de Moisés. Vamos lá. Onde eu estava? Aqui. Segundo o exegeta do capeta, né? O termo em aramaico merraína, o termo aramaico merraína, que eu escrevi aquela hora, se estende a homossexuais. Isso não é verdade. Bom, logo no final do versículo 12, quando Jesus em aramaico utiliza o verbo receber, aceitar, não é? Que lá na Bíblia Peshita, gente, na Bíblia Peshita, a Bíblia aramaica, não é? O que diz na Bíblia Peshita, no último versículo, onde Jesus fala o seguinte, né? Em grego nós temos aqui, Reotos diaten basileian ton ouranon, né? Rodenamenos corém coreitor, ou seja, quem é apto para admitir, admita. Olha o que o exegeta brasileiro do inferno faz com esse texto e ele muda tudo, não é? Presta bem atenção. Ele vai colocar dessa maneira, que está escrito assim em aramaico. Dimashkar, dimekabel, nekaber, dimekabel, nekabel. Literalmente, quem é capaz de receber, aceitar, aceite. É isso que está no aramaico. Mas não, ele quer colocar o verbo kabel, né, receber, aceitar, admitir e colher, numa outra colocação. Não tem nenhum sentido de deitar-se ou ficar nu. Então, de onde o exegeta brasileiro criou toda essa confusão? Acontece que no aramaico, o verbo deixa eu colocar aqui, o verbo sharab, que é esse verbo aqui, ó, em aramaico. Esse verbo aqui, ó, em aramaico, deixa eu ver se está certinho aqui, ó, esse verbo aqui, ó, em aramaico, eu acho que é isso mesmo. Aqui, ó, em aramaico, esse verbo aqui, não é? Esse verbo em aramaico, que é esse aqui, ó, é isso aqui, tá bom? Hoje é uma aulinha interessante, que é o shahab. Não tem nada a ver com este outro verbo aqui, ó. Este outro verbo aqui, deixa eu ver aqui, em aramaico, que é, deixa eu ver, que é exatamente isso aqui, ó. Esse aqui é o verbo caber. O verbo, cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Esse verbo aqui, ó. É isso mesmo? Oh, meu Deus, meu olho tá bom ou não tá?
É isso mesmo. Esse verbo aqui, caber. O verbo shakab, ok? O verbo shakab, esse verbo significa, esse sim, significa deitar, ter relações sexuais, ok? Esse verbo aqui, o verbo shakab. Mas o verbo caber, não. O verbo caber significa, esse aqui, significa receber. Ó, receber, aceitar, ok? Receber e aceitar. Admitir, acolher, admitir e também acolher. Ufa! Não tem nada a ver com sexo. Por que eu estou falando isso? Porque o exegeta, ele vai querer colocar o verbo shakab na boca de Jesus no último versículo, quando ele fala, quem é apto para admitir, admita. Em aramaico quer dizer dimascar, dimekabel, kabel, nekabel, admitir, admita. Não tem nada a ver com o verbo shakab, deitar, ter relações sexuais. Aprendeu essa? Guardou essa? Então, eu quero que você, nesse final de live, guarde isso para a sua vida, tá bom? E é com base, gente, é com base nesses vocábulos trocados, não é? Hebraico, paleolítico, aramaico, ugarítico, aquela coisa toda, não é? São nesses termos, nessas trocas de tempo, é que o exegeta colocou na sua live que Daniel, com base nesse texto aqui, olha que pecado, não é? Olha que pecado. Com base nesse texto aqui, ó, de Daniel, é que ele vai querer forçosamente, que é uma forçação de barra, querer acusar e chamar Daniel de gay. Entendeu? Porque na Bíblia de Jerusalém, é só na Bíblia de Jerusalém que a gente vai ter o... Deixa eu ver aqui. Eu fiz umas anotações aqui. Só na Bíblia de Jerusalém que a gente vai ter o livro de Daniel, que foi escrito em aramaico, Daniel, e o capítulo 14, não é? Daniel, capítulo 14, não é? Daniel, capítulo 14, e versículo 2. Olha a cabeça tacanha do cara, como o cara é maldoso, né? Como o cara é ruim. Eu não estou falando isso não na perseguição, na rejeição, no preconceito e discriminação dos homossexuais. Se Daniel era homossexual, isso foi um problema dele, não é? Se Davi foi homossexual com os outros, isso é um problema deles, não é? Mas a questão é que o cara escreveu isso aqui, ó. Isso é o versículo, tá bom? Eu vou escrever aqui para vocês. Daniel, capítulo 14. Não vai olhar na sua Bíblia, crente, que não tem. Só na Bíblia de Jerusalém. Ó, Daniel vivia, presta atenção aí. Daniel vivia na intimidade, por causa dessa palavra aqui, ó. Por causa dessa palavra aqui. Vivia na intimidade. Na intimidade do rei. Na intimidade do rei. E era o mais honrado. O mais honrado. Oxe, misericórdia. Era o mais honrado
tô acabando já a live, tá, gente? Vocês vão dormir. Entre os seus amigos. Amigos. Então, nós temos a palavra intimidade do rei. Por causa disso, por causa da palavra intimidade, por causa da palavra amigos ou companheiros, Haruroi, no aramaico do tempo de Daniel, ele quer forçosamente colocar que essa amizade aqui era uma amizade, né? Era uma amizade íntima, ou seja, homoafetiva, relações sexuais, ok? E isso aqui que esse cara está fazendo não bate com a realidade, com a verdade, que a gente vai falar amanhã na próxima live. Tudo por causa do termo eunuco, que não tem nada a ver com homossexualidade. Tirando, salvo, é claro, os que foram feitos eunuco pelos homens, que Deus os aceitou em Isaías 56, 4 e 5, e também que Jesus os abraça. E os eunucos também, que se entregavam. E no capítulo 1 de Daniel, esse exegeta vai dizer que Deus colocou um sentimento homossexual em Daniel, que Daniel, como se Daniel tivesse apaixonado pelo rei. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O pessoal é muito xarope, né? Quer envenenar e forçar o texto. Tá bom? Tudo por causa do termo eunuco. Celibato, casto, castrado, padre, em querer servir a Deus. Veja como que durante todo esse período, né? Nossa Senhora, Deus me perdoe aqui. Durante todo esse período, ok? Durante todo esse período de história, a gente percebe que sempre existiu nos exegetas, nos biblistas, não é? Nos intérpretes das escrituras, do aramaico, do hebraico, do grego e do latim, a Vulgata Latina, sempre teve ali um pouquinho de maldade, jogou um pouquinho de pimenta para esquentar mais a sopa, para o bicho pegar e criar uma confusão na sua cabeça. Por causa desses caras, muitas gerações, em vários países, perseguem quem nasceu na condição de homossexual. Mais para frente a gente vai falar isso. A pessoa nasce homossexual, ou é uma maldição, é um pecado, é abominação, é safadeza, ou é demônio, ou é a tal pomba chira. A gente vai saber tudo isso, tá bom? E eu tenho certeza que você vai ficar de boca e aberto. Você que é evangélico. Essa palavra ninguém gosta de ouvir, porque as famílias, principalmente as famílias, Deus, Pátria e Família, o moralismo exacerbado, não é? A falsa modéstia, a falsa religiosidade, porque não tem uma pessoa homossexual na sua família. Um filho, um irmão, um primo, um sobrinho, alguém nessa condição. Ok? Porque se tivesse amor no coração, sabendo que foi você que o fez e que nasceu de você, mãe no seu ventre, eu tenho certeza que a sua visão seria outra. Você iria amar. Mas o problema é as interpretações, as intenções, os propósitos para massacrar, perseguir, demonizar, abominar uma pessoa em uma condição diferente da outra. Ah, mas e o livro de Levítico? E a Torá que vai falar que eles são abomináveis e que eles devem ser mortos naquele tempo? É aí que eu vou questionar você, vou conversar com você sobre isso também. Porque a gente entende, não é, que o Deus de Israel, em Ezequiel 18, vai dizer que ele não tem prazer na morte de ninguém. Ele não quer que ninguém morra.
não é? E não tem essa de pecado que passou do pai para o filho, de geração anterior, que pegou no filho agora. Isso também não tem nada a ver, ok? Quando nós olhamos para Paulo, nós vamos entender que Paulo fala assim, a poeira está pegando aqui. Diante de Jesus, diante de Yeshua, do Eterno, diante de Deus, não há judeu, não há grego, não há romano, não há servo, não há escravo, não há rico, não há pobre, não há macho e fêmea, não há homem e nem mulher. O que que tem então? Pessoas renascidas em Cristo. O que que tem então? Essência. A essência que a pessoa veio da dimensão espiritual para esse mundo. Quer você goste ou não, aceite ou não. Mas essa é a realidade. E é por isso que eles existem. Tudo isso aqui eu não fiz para defender apenas Daniel, se ele era ou não homossexual. Eu fiz isso aqui para deixar você mais com entendimento e com conhecimento de que eunuco, celibatário, ou celibato, ou padre, seja lá quem for, por ser assim, por ter essa opção na última classificação de eunucos, não é? Pelo reino de Deus, isso não tem nada a ver com homossexualidade. Agora, é lógico que ao decorrer da história e da vida, pessoas, não por serem homossexuais, mas por terem inclinações à prostituição, terem inclinações desonrosas, terem inclinações promíscuas, não é? Dentro de um corpo de uma igreja ou dentro de um ministério, pessoas assim entraram, pessoas assim foram levadas por demônios ou por maldade para disseminar escândalo e queimar, como diz, e fazer com que as pessoas, os membros da igreja, as beatas, o povo da igreja católica, o povo da igreja evangélica, onde há o ministério do celibato, pensem, não, então todo mundo é, quando a verdade não é. Tá bom assim? Então amanhã a gente volta falando sobre Daniel e também sobre a questão de Paulo, beleza? Um abraço, shalom, espero ter esclarecido para você. Você que é padre, você que tem uma vida assexualizada, não tem prazer, enfim, mas você tem os seus outros prazeres, né? Sua mente está ocupada, você que tem essa condição e você que está querendo ser mensageiro ou primícia, reverenda ou reverendo, não tenha nenhuma dúvida se Deus está chamando você. Não tenha nenhuma dúvida se Deus está chamando você para ser padre ou para servir a Ele, sem relacionamento sexual, sem namorada, sem namorado, enfim, apenas para Jesus. Porque Isaías 56 disse que vocês terão um nome e uma graça poderosa na cidade santa e nos muros da cidade serão recebidos com muito carinho e com muito amor. E há uma força, um poder que eu ainda vou revelar para vocês ainda em questões espirituais. Da castidade, da virtude, da entrega para Deus, tá bom? Enfim, vocês vão saber na próxima live, vamos falar sobre isso também, essa grande revelação sobre a posição de Paulo, a situação de Paulo. Eu sei que Deus tem coisa boa para você, ok? E também para os casados. Deus ama a todos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não rejeita ninguém. Deus não tem nojo de ninguém. Seja você hétero ou não. Enfim, seja você casado ou não. Seja você obreiro, ministro, pastor, presbítero. Enfim, seja você mensageiro, seja você reverenda, seja você padre. Deus ama cada um nas suas condições. Cada qual permaneça na condição em que foi chamado. E foi um prazer ter você aqui hoje, embora tivemos umas interrupções, ok? Mas eu vou colocar no meu canal do YouTube Reflexões da Alma e conto com a sua ajuda para se inscrever e propagar o meu canal do YouTube e também compartilhar o máximo que você puder essa live. Shalom, Deus abençoe, boa noite a todos os cristãos, aos irmãos católicos, aos sacerdotes, aos irmãos das Sinos de Belém, aos mensageiros, às reverendas, aos missionários, também aos iniciantes, aos obreiros, aos ministros, aos presbíteros e às missionárias, a todos vocês e a todo o povo evangélico, meu carinho e o meu amor a vocês. Até a próxima live. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.